Amados irmãos, queridos, vamos abrir a Escritura, a palavra do nosso Deus, o livro dos Salmos, o de número 3. O que fazer quando o mundo parece desmoronar? O quê? Em alguns momentos da nossa vida, parece que o mundo está literalmente ruindo, né? Desmoronando na nossa cabeça. Às vezes, o mundo desmorona quando nós perdemos o nosso emprego. Depois de tantos anos numa única empresa. Às vezes o mundo desmorona quando a gente abre um exame e tem lá um diagnóstico terrível. Câncer, tumor. Outras vezes o mundo desmorona quando a gente descobre que os nossos filhos estão andando por caminhos tortuosos. Às vezes o mundo desmorona quando nós somos intimados a responder um processo completamente injusto. Outras vezes o mundo desmorona quando nós recebemos um resultado negativo de um concurso que prestamos. Ou às vezes de uma vaga de emprego que concorremos e não vem. E você se percebe tão qualificado, mas ele não veio. Outras vezes o mundo desmorona quando várias circunstâncias somadas vêm assim de uma única vez na nossa vida. E é interessante porque a Bíblia fala de homens que viveram isso. A Bíblia fala de um homem que literalmente o mundo desmoronou na cabeça dele de uma vez só. Um homem que estava num dia normal da sua vida e um empregado chegou dizendo: metade dos seus bens foram roubados, outra metade foi queimada por fogo do céu. Quando esse terminava de falar, veio outro e disse: seus filhos estavam comendo e bebendo, o vento veio, derrubou o telhado onde eles estavam e todos morreram. Se não bastasse, ele se descobriu como uma espécie de um câncer de pele que o cobria da cabeça aos pés. E quando ele se deu conta, ele tinha perdido até mesmo a sua honra diante dos homens. Jó. Às vezes o mundo desmorona na nossa cabeça. E a impressão que você tem é que você está vivendo um sonho. E ao acordar daquele sonho, tudo vai terminar e tudo vai ficar bem, não é? Mas às vezes não é. É realidade mesmo. E a pergunta então é: como é que a gente lida com essas coisas? O que é que a gente faz quando o mundo parece desmoronar na nossa cabeça? O salmo que está diante de nós é a oração de um homem chamado Davi. E ele teve o mundo desmoronando na cabeça dele. Eu vou contar para você a história e você vai entender o contexto. Davi era o rei de Israel, um homem muito aclamado, o homem mais importante de Israel. Num dado momento, Davi escorregou, esfriou-se na fé, adulterou com uma mulher chamada Batseba. Para esconder o seu pecado, ele deu uma sentença de morte ao marido dela. Ele deveria ir para a frente de batalha, lutar e morrer. E foi isso que aconteceu. E Davi achou que tudo ficaria bem. Ele não contava, porém, com a visão de Deus. Ele foi confrontado pelo profeta Natã. Ele foi perdoado, mas Deus falou para ele: daqui em diante as consequências serão graves. A espada nunca mais se apartará da tua casa. Pois bem, não muito tempo depois, Davi tinha um filho chamado Aminon. E Aminon, ele se apaixonou pela meia-irmã chamada Tamar. E a paixão, a loucura do coração de Aminon era tão grande que ele violentou a irmã. E aquilo foi uma coisa terrível em Israel, foi um comentário danado. Imagine, 2 filhos do rei. E aconteceu que um outro filho de Davi, meio-irmão, chamado Absalão, tomou vingança da irmã
e resolveu botar cabo na vida de Amnon. Ele matou o seu irmão. Veja quanta coisa terrível na mesma família. Absalão teve que ser exilado de Israel, e ele ficou exilado por um tempo, até que o rei consentiu com a sua volta para Israel. Mas ele ficou 2 anos em Israel sem poder ver a face do rei. Tão grande era o pecado dele. E aconteceu que quando Absalão chegou em Israel, ele foi para a porta da cidade. Então os homens que passavam na porta da cidade, soldados, pessoas importantes, ele dizia assim: nós precisamos de um rei melhor. Nós precisamos de alguém que julgue a nossa causa, que nos lidere, que seja um grande rei. E o que ele foi fazendo? Ele foi cooptando os homens. Ele foi arrebanhando os homens, convocando os homens. E de repente Absalão tinha um exército ao seu serviço. E quando Davi se deu conta, havia um exército marchando contra ele em direção a Jerusalém, liderado pelo seu próprio filho, Absalão. E Davi, para evitar o confronto, o que é que ele fez? Saiu correndo, fugido de Jerusalém. Diz a Bíblia que ele saiu descalço, com a cabeça coberta, vergonha, e chorando. Pegou a sua família, alguns dos seus servos pessoais, e foi em direção ao deserto, fugindo do seu filho. A vergonha de Davi foi inominável. Aquele que era o rei de Israel está sendo perseguido pelo seu próprio filho, com um exército poderoso no seu encalço. Irmãos, tente imaginar você sendo perseguido pelo seu próprio filho. Imagine a vergonha desse homem. A aflição do coração de um pai sendo perseguido pelo próprio filho. Irmãos, literalmente, o mundo caiu sobre a cabeça de Davi. E o que Davi fez? Como foi que Davi reagiu a isso tudo? Está escrito aqui, Salmo de número 3. É para ele que nós vamos olhar hoje à noite. E é dele que nós vamos aprender como nós devemos reagir quando o mundo parece desmoronar na nossa cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e cremos que ela é verdade. Aquilo, ó Deus, que o Senhor escreveu pelo Teu Espírito, foi uma grande lição para o povo do passado, mas também é uma grande lição para nós hoje. Porque, de algum modo, nós vivemos as mesmas lutas, os mesmos dilemas que o nosso irmão Davi viveu. Então, assim como o Senhor ensinou Davi, ensina-nos também nessa noite. Nós queremos orar esse cântico que acabamos de cantar. Fala, ó Deus. Fala-nos através da Tua palavra nessa noite. Que ela seja clara ao nosso coração. E para isso, Senhor, usa o Teu servo, com todas as suas falhas e imperfeições, mas que ele seja um instrumento precioso nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu rebanho nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa, a primeira verdade que aprendemos com esse texto. Quando o mundo parecer desmoronar, exponha os seus sofrimentos ao Senhor. Olhe para o texto, versos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Meus irmãos, Davi poderia ter ficado se lamentando e lamentando e lamentando.
Mas não foi isso que Davi fez. Davi chegou diante de Deus e Davi orou. E nesta oração Davi está rasgando, abrindo o seu coração diante de Deus. E está expondo os seus sofrimentos ao Senhor. Senhor, olha o número dos meus adversários. Senhor, olha o que eles dizem de mim. Olha o que eles estão fazendo comigo, Senhor. Aliás, Davi diz, o número dos meus adversários tem crescido. No hebraico, essa palavra é literalmente multidão. Então você pode imaginar ali centenas, até milhares de soldados perseguindo Davi pelos desertos, pelos vales, pelos campos. Agora veja o detalhe. Não eram soldados estranhos, eram os soldados de Davi, que Absalão cooptou lá na porta da cidade. Eram homens que tinham servido a Davi, que tinham lutado nas batalhas com Davi, mas que agora estão perseguindo Davi. Eram homens traidores. Imagine o coração desse homem se sentindo traído. E o detalhe, irmãos, um exército liderado pelo seu próprio filho, Absalão. Você consegue imaginar isso? Se é difícil saber que alguém nos persegue, quanto mais uma multidão liderada pelo seu próprio filho. Mas o pior dos mundos não é esse não. O pior dos mundos é o que Davi fala no verso 2. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Perceba que Davi não tinha só uma luta externa. Não era só alguém tentando matá-lo, enfiar uma espada nele. Mas agora existe uma luta interna no coração, na alma de Davi. Aliás, no texto em português diz assim, são muitos que dizem de mim, mas no hebraico está literalmente, os que dizem a minha alma. Então isso significa que era uma coisa que estava martelando dentro da alma de Davi. Era como se Davi caminhasse e aquilo estivesse martelando assim, Davi, nem Deus pode te ajudar agora. Davi, nem Deus pode te ajudar agora. Davi, nem Deus pode fazer nada por você agora. Houve um grande pregador batista chamado Charles Haddon Spurgeon, pregador inglês. Ele disse uma coisa tão interessante acerca disso. Spurgeon disse assim que nem Deus, ou melhor, ali estavam reunidas as provações do céu, ali estavam reunidos os poderes do inferno, as tentações do inferno e as cruzes da terra. E que a pior aflição na alma de Davi era ser tentado a imaginar que nem mesmo Deus poderia ajudá-lo naquele momento de aflição. Então a grande luta não era só externa, era interna, era na sua alma. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Todos nós, em alguma medida, já passamos por isso. Às vezes quando a gente enfrenta uma luta, lá dentro de nós, não bate uma perguntinha assim, mas será que Deus vai fazer alguma coisa? Mas será que Deus vai agir mesmo? Mas será que Deus realmente vai responder a minha oração? Ou às vezes você pergunta, como o salmista perguntou lá no Salmo de número 13, não é? Salmo de Davi, inclusive, quando ele fala assim, até quando, Senhor? Ele repete isso 3 vezes. Adianá, 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 Yahvé. Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Você já enfrentou isso? De achar que em algum momento Deus se esqueceu de você? Essa era a luta que estava na alma de Davi. E as pessoas dizendo, Davi, Deus se esqueceu de você, nem Deus pode te ajudar agora. Assim, irmãos, diante das circunstâncias difíceis, a palavra de Deus, ela nos encoraja a levar tudo a Ele em oração. Mesmo que as pessoas ao nosso redor estejam dizendo, não, olha, nem Deus pode te ajudar, nem Deus pode fazer absolutamente nada. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas,
diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que Paulo está dizendo é, o remédio de Deus para vencermos as aflições, as ansiedades, as angústias da vida, está na oração. No fato de nós chegarmos diante de Deus e expormos o nosso coração, rasgarmos a nossa alma e dizermos, Deus, o que é que eu faço? Deus não dá mais. Lá no primeiro século, os cristãos passavam dias difíceis, irmãos. Dias de luta, dias de perseguição. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, dá a eles uma palavra de encorajamento e a nós também. E ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, que palavra de encorajamento é essa? Nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que nos vê, nós temos um Deus que está aberto a responder às nossas orações. Essa semana, e o Guilherme sabe do que eu vou contar. Essa semana, eu estava indo para o seminário, e eu fiquei sabendo de um aluno que estava enfrentando um problema físico, está enfrentando um problema físico gravíssimo. E o capelão pediu que eu conversasse com ele, para fazer um contato. E acabou o culto na capela, e eu falei, irmão, vem aqui, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Eu fiquei sabendo que você teve um diagnóstico terrível. Me conta o que aconteceu. Ele disse, pastor, eu comecei a perder a minha visão. Sentindo a visão meio turva, meio embaçada. Fui ao médico, fui em outro. Aí a médica pediu uma ressonância. E na ressonância mostrava um tumor na região da hipófise. A hipófise é uma glândula que coordena várias outras glândulas do nosso corpo. É uma coisa muito importante. E a hipófise tem do seu lado um nervo óptico. E na medida em que esse tumor cresce, ele vai afetando esse nervo. Estava comprimindo o nervo e daí a perda da visão. O médico examinou, olhou para os exames e disse, olha, você precisa fazer uma cirurgia urgente. Porque se esse tumor romper, sangrar, a consequência é muito mais grave. E o seminarista contou toda a história dele, o que ele fazia. Então contou que era um futuro pastor. Falou da sua fé. E no final daquela consulta, quando ele estava se levantando, se dirigindo à porta, o médico disse assim a ele, deixa eu dizer uma coisa mais para você. Nem oração pode resolver isso, viu? O que aquele médico fez? Exatamente o que diz o versículo de número 2. Não há em Deus salvação para ele. E as pessoas são assim. As pessoas constantemente zombam da nossa fé, zombam do nosso Deus. E o que é que nós fazemos então diante disso? Nós abrimos o nosso coração a um Deus que é Pai. Porque é isso que Deus espera dos seus filhos. Foi isso que o próprio Senhor Jesus fez. Nas horas mais angustiantes da sua alma, Jesus ele se coloca diante do Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, olhem a oração que Jesus fez em João capítulo 17, a oração sacerdotal. Jesus está orando no Getsêmani, num jardim de sofrimento, de angústia. E ele diz, Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Meus irmãos, o remédio que Deus nos dá chama-se oração. Esse é o remédio bíblico, não há outro. E é isso que Davi está fazendo, abrindo o seu coração diante do Senhor, diante do Deus do pacto, do Deus da aliança. Deus, eis aqui os meus inimigos.
Senhor, olha o que eles estão dizendo, que o Senhor não pode fazer nada por mim. Meu querido irmão, quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quais são os seus temores? O que é que lhe causa ansiedade? Leve a Deus. Leve tudo a Deus em oração. Quando o mundo parece desmoronar, exponha os seus sofrimentos diante de Deus. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Chore. Fale. Às vezes não há palavras. Lembra-se de Ana? Lembra de Ana? Quando ela foi ao templo orar por um filho, e ela não tinha palavras diante de Deus. Ela apenas balbuciava, mas ela orava com seu coração. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos nos derramar diante de Deus. E abrir o nosso coração. E chorar, sim, muitas vezes. E dizer, Senhor, eis a minha angústia. Eis os meus sofrimentos. A segunda lição que nós aprendemos com esse salmo. Então, primeiro, exponha as suas aflições. Não tenha medo. Segundo, declare a sua confiança no Senhor. Veja os versos 3 e 4. Porém, olha só, de um lado eu exponho, mas agora, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O que é que Davi está fazendo agora? Primeiro, ele abre o seu coração. E depois de abrir o seu coração, ele se lembra com quem ele está falando. E ele coloca, ele declara a sua confiança. E note, irmãos, que a palavra que Davi usa no versículo 3, não é a palavra Deus, Elohim em hebraico. Não é a palavra Senhor com o primeiro S maiúsculo e o restante minúsculo, que é a palavra Adonai em hebraico. Mas Davi usa a palavra Senhor, todas as letras maiúsculas, que significa o Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Deus do pacto, o Senhor dos exércitos. Ele olha para esse Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode, e é ao Senhor que eu estou recorrendo nesta hora. Davi, ele está buscando, irmãos, o Deus que livrou o seu povo do Egito, que tirou o seu povo com mão forte. Ele está falando com um Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou a pé seco. Ele está falando com um Deus que sustentou o povo 40 anos no deserto. Ele está falando com um Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Ele está falando com um Deus que sabe o número das estrelas, quantas são, e as chama todas pelo seu próprio nome. É com esse Deus que Davi está falando. Quem é esse Deus para Davi? Veja o que ele diz. Versículo número 3, o Senhor é o meu escudo. Olha que figura linda que ele usa para Deus. Quando você vai à guerra, você precisa de uma espada. Você precisa de uma lança. Mas se você não tem um escudo, você está morto. Porque você ataca de um lado, mas você precisa da defesa de outro. E Davi está olhando para esse Deus e dizendo, o Senhor é o meu escudo. E sabe o que é interessante? Se você vasculhar o livro dos Salmos, 20 vezes, os salmistas olham para Deus e o chamam de Deus o meu escudo. Isso significa para Davi que Deus é o seu protetor, que Deus é o seu defensor em meio às dificuldades. Isso também nos lembra, irmãos, que é Deus quem nos guarda. É Deus quem nos livra de tantos e tantos males. Quantas e quantas coisas nós enfrentamos no nosso dia a dia e muitas vezes não temos consciência, mas Deus está lá. Há um livro que me impactou, Guilherme, acho que no segundo ou terceiro ano de seminário, de um grande filósofo cristão chamado Franz Schaeffer. E a capa desse livro foi muito mal traduzida, infelizmente, chamado O Deus que Intervém. Não, Deus nunca intervém. Deus controla a história. Deus não é aquele que está vendo a história acontecer e diz assim, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Não. Não é bem assim.
Mas o título em inglês diz assim: o Deus que está lá. Ou seja, é o Deus que está lá dirigindo a história. Hoje pela manhã, na nossa aula de escola dominical, falamos sobre o livro de Esther. O livro da Bíblia que não fala nenhuma vez o nome de Deus. Mas você vê Deus o tempo todo operando na história, levantando Esther, fazendo isso, fazendo aquilo outro, para guardar o seu povo. Muitas vezes, irmãos, nós não vamos perceber o escudo de Deus, mas Deus está lá, nos guardando, nos livrando, nos protegendo em meio às intempéries, às vicissitudes da vida. Deus está lá. Deus está lá. Mas Davi, ele também olha para esse Deus e diz assim: o Senhor é a minha glória. Pensa em Davi, montado num cavalo, com a sua armadura, e marchando, e o povo dizendo assim: lá vem, salve o grande rei Davi, salve o grande rei Davi. Davi era ovacionado em todos os lugares. Mas agora e Davi? Davi está num deserto, com meia dúzia de homens, sendo perseguido. E por onde Davi passava, as pessoas zombavam dele. Onde é que está o seu Deus mesmo, Davi? Você é um miserável, Davi, você não vale nada. Aí Davi agora olha para esse Deus e fala assim: o Senhor é a minha glória. E não é isso que a Bíblia diz? Que Deus é tudo aquilo que nós temos? Não é isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, 17? Que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então isso significa que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso escudo, o nosso sustento e a nossa glória. É Ele, e somente Ele, que nos ajuda nos dias difíceis da nossa caminhada. Mas tem mais um detalhe. Davi diz que Deus é escudo, Davi diz que Deus é a sua glória, mas Davi também diz: o Senhor exalta a minha cabeça. Traduzido literalmente do hebraico significa: o Senhor é quem me levanta. Imagine Davi andando, ele estava com a cabeça coberta, lembre-se disso, vergonha, descalço, chorando. Imagine o rei de Israel, assim. Aí Davi fala assim: o Senhor é aquele que exalta. Exaltar aqui não significa colocar num lugar de status, de visão, mas exaltar aqui significa: o Senhor é aquele que me levanta a cabeça quando eu estou abatido. Em outras palavras, é o Senhor quem é a minha alegria nos dias de tristeza da minha alma. É isso. O Senhor é para nós a mesma coisa que foi para Davi. O Senhor continua sendo o nosso escudo, o Senhor continua sendo a nossa glória, o Senhor continua sendo aquele que nos dá alegria nos dias de tristeza da nossa alma. E não foi isso que Paulo escreveu aos Filipenses? Alegrai-vos sempre. O Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O Senhor é a nossa fonte de alegria, irmãos. Não o dinheiro, não as riquezas, não aquilo que temos, não aquilo que somos, mas é o Senhor. Mas note, veja como Davi termina, aliás, ele diz no verso 4, Senhor, o Senhor é tudo isso para mim, mas tem uma coisa a mais, com a minha voz eu clamo ao Senhor, eu te busco, eu peço a tua misericórdia, na certeza, versículo 4, que Ele do seu santo monte me responde. Irmãos, então Deus não é um escudo que fica inerte no céu. Não é uma glória que fica inerte no céu. Deus é aquele que nos responde do seu santo monte. Deus é aquele que ouve as nossas orações. Deus é aquele que fala conosco. No Antigo Testamento, quando o povo queria falar com Deus, queria adorar a Deus, onde o povo ia? No monte, no tabernáculo. E na Nova Aliança, nós falamos com Deus em todo tempo, em qualquer lugar, na mediação de Jesus Cristo, que é o novo e vivo caminho. Deixa eu me fazer uma pergunta. Você já parou para pensar o que Jesus está fazendo no céu? Já parou para pensar? A Bíblia diz que ele está assentado junto ao trono do Pai, não é isso? E o que ele está fazendo lá? Orando por nós. Intercedendo por
nós. E aí muitas vezes, a gente está aqui nesse lado, nesse mundo caído e quebrado pelo pecado, e a gente fala assim, mas será que Deus está me ouvindo mesmo? Você já orou assim? Aí você ora, aí você fala, mas será que Deus realmente está me ouvindo? Sim, Deus está, por causa de Jesus Cristo, por causa da obra mediadora do Filho. Deus nos ouve em todo o tempo. Aliás, a Bíblia diz que Deus pega a nossa oração, que muitas vezes é pequena, é falha, é mesquinha. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pega a nossa oração e ele a entrega diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração, é como se fosse um pedaço de barro feio, e modela aquilo e leva à presença do Pai. Queridos irmãos, é isso que Davi nos ensina. Que nós devemos chegar diante de Deus e declarar quem é o nosso Deus. Que Deus é o nosso escudo em meio à guerra. Que Deus é a nossa glória em meio às perdas. Que Deus levanta a nossa cabeça em meio à tristeza. E que Deus nos ouve em meio às vozes desse mundo. Não há em Deus salvação para ele. Há sim, Deus nos ouve. Nós falamos com Deus, Emanuel, Deus conosco. A terceira lição desse salmo, versículos 5 e 6. Exponha os seus problemas. Declare quem Deus é. Mas então agora, desfrute da paz que vem do Senhor. Veja os versos 5 e 6. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja, Davi expõe o seu problema, Davi declara a sua confiança em Deus, e qual é o resultado disso? A paz. Aí você fala, mas pastor, não tem paz no texto. Não tem mesmo, tem uma figura. E qual é a figura? A figura é de alguém que dorme, que deita e pega no sono. Você consegue imaginar um exército vindo atrás de você no seu encalço e de repente você está lá no meio do deserto? Entre uma rocha, debaixo de uma palmeira, aí você deita. A gente, por muito menos, perde o sono, não perde? Uma conta para pagar, o resultado de um exame que vai sair, não é? A gente, por muito menos, a gente passa a noite em branco. Eu sei que algumas vezes eu enfrento isso também. Às vezes a ansiedade incomoda o nosso coração, tira o nosso sono. Mas Davi conseguiu dormir. Irmãos, Davi não deitou numa cama quentinha, não é? Com pillow top, não é? Aquelas camas, aqueles colchões que esquentam no inverno, que fazem massagem, não. Davi estava num deserto. Talvez ele colocou a cabeça numa pedra, talvez numa fenda de uma rocha, talvez debaixo de uma palmeira. Em algum lugar Davi deitou, num lugar desconfortável, mas Davi conseguiu dormir. Por quê? Porque Davi descansou no Deus que o protegia, no Deus que era escudo, no Deus que era glória, no Deus que exaltava a sua cabeça. Irmãos, isso é uma grande verdade para nós. Quando nós levamos tudo a Deus em oração, quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, nós podemos sentir paz no nosso coração. A oração, ela tem essa, eu vou usar aqui entre aspas, esse poder de tirar de nós aquele fardo extremamente pesado. Não sei se você já teve essa experiência de carregar um peso tremendo, e aí quando você tira aquele peso, fala, nossa, que alívio. Eu me lembro que numa viagem que fizemos, a Letícia dormiu, e eu tive que caminhar da onde nós estávamos até o carro, e foi uma caminhada assim de uns 15 minutos. Aí quando você tira a criança assim, meu Deus, que satisfação, né? Que alívio. A minha filha pesa 10 quilos, só que depois de 15 minutos parece que pesa 50. Não é assim? Eu me lembro que no exército, do jovem, 19 anos, nós tínhamos as marchas militares.
A arma pesava 3 quilos 440. Quando você sai de manhã, 5 horas da manhã, não é, Guilherme? Você fez exército. A arma está pesando 3 quilos 340. Mas depois de 12 quilômetros no meio da mata, parece que aquilo pesa assim um saco de cimento. A oração, ela tem esse poder de aliviar a nossa alma e de nos fazer desfrutar dessa paz. E não é isso que Paulo diz lá em Filipenses, ainda no capítulo 4, quando ele diz, então, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, e aí Paulo diz, então, agora, coloque tudo diante de Deus, as vossas petições, aquilo que traz ansiedade, lance tudo. E qual é o resultado disso tudo? Versículo 7. Paulo diz, e a paz de Deus, que excede, que está acima, que é suprarracional, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Irmãos, a oração é um remédio tremendo. É muito melhor do que esses remédios que às vezes os médicos dão para a gente dormir, que às vezes são necessários, eu reconheço, mas muito melhor que isso tudo, porque é o aliviar da nossa alma diante de Deus. Paz, irmãos, não é a ausência dos problemas, mas é a certeza de que Deus, apesar dos problemas, está cuidando absolutamente de todas as coisas. Deixe-me dar mais um pedacinho da história daquele irmão. Então ele me disse que o médico zombou da fé dele, e ele se levantou dali e foi embora para casa, chateado, evidentemente. Você paga R$1.000 por uma consulta. R$1.000? R$1.000. Paga R$1.000 e o médico diz assim, olha, nem oração pode resolver. Aí no final da conversa eu me dirigi a ele e perguntei assim, meu amado irmão, como está o seu coração? Olhando assim nos olhos dele. Ele disse assim, pastor, eu estou em paz. Eu estou em paz. E você percebia, nitidamente, ele é alguém que transparece muito na Guilherme. Você percebe nitidamente que ele estava falando de uma coisa que era verdade na vida dele. Não era um fingimento, não era um teatro, não era uma hipocrisia, era uma verdade. Lá do seu profundo ser. Eu estou em paz. Irmãos, ninguém com um diagnóstico tão devastador quanto esse pode estar em paz, a menos que a sua paz esteja firmada no autor da paz, Jesus Cristo. Você quer desfrutar dessa paz em meio às tormentas? Só existe um lugar. Cristo. Vai-lhe. Deixe-me finalizar o meu sermão. A última lição, versículos 7 e 8. Acompanhe comigo. Primeiro você expõe os seus sofrimentos. Fala com Deus os seus problemas. Declare que você confia em Deus. Desfrute da paz. E o que é que você faz agora? Última lição. Espera na salvação do Senhor. Espera. Agora é hora de esperar. Veja o que o texto diz, versículos 7 e 8. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, olha o cenário. Davi está lá, sendo perseguido, um monte de soldado no seu encalço. Um monte de gente se levantando contra ele. Veja o contraste, veja o versículo 1. São numerosos que se levantam contra mim. Quer dizer, tem muita gente contra mim. Aí ele usa a mesma palavra para dizer para Deus agora no verso 7. Levanta-te, Senhor. Percebeu? Tem gente levantada. O que é que eu peço para o Senhor? Levanta-te. Senhor, haja em meu favor. Senhor, me salve. Então Davi está suplicando a Deus, Senhor, olha para os meus inimigos e faz justiça. Aliás, quando Davi fala para Deus quebrar os seus dentes, lembra que eu falei com os irmãos semana passada do piel, aquele intenso, né? Alguma coisa com muita força. Aqui é isso que Davi está dizendo. Senhor, esmigalha os dentes, destrói, Senhor, os inimigos. Aí você fala, mas peraí, pastor, é para a gente orar desse jeito? Não, não é.
Isso aqui é chamado de oração imprecatória. Quando a gente vem para o Novo Testamento, Jesus manda fazer diferente. Orai pelos que vos perseguem. Então não é para pedir para Deus quebrar o seu vizinho, nem aquele colega de trabalho, né? Senhor, né? Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. É para você orar pelo bem dele. Aliás, a Bíblia diz assim: a mim me pertence a vingança. Então, aqui era um modo de tratar. No Novo Testamento é uma outra forma. E Jesus nos dá uma outra visão acerca dos nossos inimigos. E qual é a visão? Deixe que Deus cuide dessas coisas. O nosso papel, irmãos, é saber que Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Então deixe com Deus. Deixa com Deus. Deus está no controle. Deus vai julgar os ímpios. Ponto final. No tempo dele, do modo dele. O seu papel é esperar na salvação do Senhor. Davi, irmãos, ele tem uma verdade muito clara, muito cristalina diante dos seus olhos. Veja o versículo 8. Olha que coisa tremenda isso. Olha que verdade Davi proclama. Do Senhor é a salvação. Vamos pensar um pouquinho. A palavra salvação na língua hebraica é a palavra Yeshua. Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Aquele que salva. O que Davi está dizendo, Senhor, o Senhor é a minha salvação. Eu não tenho outro lugar para buscar a salvação, senão somente em Ti. E isso nos lembra, irmãos, que Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador nos dias difíceis da nossa vida, nas tormentas da nossa vida, mas Ele também é o Salvador da nossa alma. Cristo é aquele pastor que está conosco, não só quando todas as coisas vão bem, e Ele nos leva para comer, nos leva para tomar água, nos coloca num lugar de refrigério, mas Jesus é o nosso pastor quando as coisas vão mal na nossa vida. Não foi isso que Davi mesmo falou no Salmo 23? Ainda, vamos lembrar juntos desse versículo, irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Quer dizer, eu não preciso temer. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai atravessar o vale da sombra da morte comigo. O Senhor vai estar comigo de todos os lados, na frente, atrás, e assim por diante. Meus irmãos, a bênção de Deus estará conosco nos dias difíceis da nossa caminhada. Não é assim que Davi termina o texto? E sobre o Teu povo, a Tua bênção. Meus irmãos, a maior bênção, a bênção de Cristo sobre nós é a bênção da Sua companhia, é a bênção do Seu amor, é a bênção da Sua alegria. Aliás, Paulo diz isso, que Deus nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Irmãos, como é bom saber que a bênção de Deus está sobre nós. E aquele crente, até mesmo aquele crente muito humilde, financeiramente falando, ele é muito abençoado por Deus, porque ele tem a presença gloriosa de Cristo na sua vida. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Mas que disse o salmista? Onde está a sua confiança? A sua confiança está no seu dinheiro? Nos seus bens? Nos seus recursos? Ou a sua confiança está no Senhor? No Cristo vivo e ressurreto? Para concluirmos a mensagem desta noite. O que fazer quando o mundo parece desmoronar sobre a nossa cabeça? Primeiro, lembre-se desses passos. Exponha as suas aflições ao Senhor. Depois de você fazer isso, declare a sua confiança no Senhor. Ele é o seu escudo, a sua glória. Terceiro, descanse, desfrute da paz, deite e durma. E por fim, espere na salvação do Senhor. Não se agite, espere. Nesta noite, quais são os teus temores?
Quais são as coisas que lhe causam medo? Como é que o mundo parece desmoronar sobre a sua cabeça nesta noite? Leve tudo a Cristo. Coloque tudo diante do seu trono. Deixe Ele conduzir todas as coisas. Lembre-se que os sofrimentos são modos de Deus nos tratar, de nos lapidar, de nos burilar, de trabalhar a nossa vida. E os sofrimentos nos aproximam de Deus, nos fazem mais dependentes dEle. Quem sabe o teu coração nessa noite está desmoronando de algum modo. Eu quero convidá-lo então nessa noite a ir a Cristo e a desfrutar da paz que Ele pode lhe dar. Amém. Nós começamos o culto lendo um salmo, o Salmo 142, que aliás foi escrito por Davi, e nós vamos terminar o culto ouvindo o Salmo 142, cantado pelo coral. Eu quero que você medite na letra que você vai ouvir.